Agora, você falou dessa comparação, né? Mas é impossível a gente não comparar esse embate entre Messi e Mbappé com outros embates que a gente teve. A gente teve, por exemplo, Romário e Baggio, em 94, Beckenbauer e Cruyff, em 74, Zidane e Ronaldo, em 98, e Maradona e o Matthew, em 1990. Olhando esses confrontos, vocês acham que o de hoje é um dos maiores duelos de craque numa final de Copa do Mundo, Thiago? Olha, acho que talvez, para mim é o maior duelo desde 94, desde o Baggio e o Romário, porque o Ronaldo e Zidane em 98 não aconteceu, né? O Zidane não era o que ele se tornou na final de 98, a final de 98 é a que transforma ele, né, num super craque mundial, e o Ronaldo, entre aspas, não jogou aquela final, né? Para mim é o grande confronto desde 94, quando o Romário e o Baggio chegaram, né, os dois ali no auge, o Baggio fazendo gol em todos os jogos do mata-mata, igual o Messi nessa Copa agora. Para mim é a grande final desde aquela nos Estados Unidos. E aí, Rafa? Tem algumas bem boas. É legal pensar nisso, porque a gente acaba pensando na história um pouco de trás para frente. É inevitável, porque a gente olha para a obra pronta e pensa no tamanho que os jogadores passaram a ter. Historicamente, olhar para trás e pensar Ronaldo e Zidane numa final de Copa do Mundo é algo, sim, das maiores da história. E, de fato, era um grande embate. O Zidane até tinha sido o terceiro melhor do mundo no ano anterior, em 97, mas o domínio dos dois viria na sequência, né? O Ronaldo já tinha começado sendo o melhor do mundo dos 2 anos anteriores, 96, 97, aí vem o Zidane em 98, depois eles voltariam a dominar o início dos anos 2000, então foi um grande embate de craques naquela final de Copa, apesar das condições, como lembrou o Thiago. 94 é bem interessante, porque o Baggio tinha vencido o prêmio de melhor do mundo em 93, por exemplo, o Romário ganharia em 94. Então tem isso também, assim, 2 grandíssimas estrelas daquela época, e o Romário já tinha ido bem nos prêmios, acho que ele foi até segundo no prêmio da FIFA em 93. O 74 também, se a gente pensar em Cruyff e Beckenbauer, porque nos anos anteriores eles já batalhavam muito por esse domínio de prêmios individuais. Claro que não só os dois, porque o Bayern da época tinha o Gerd Müller também. Então, mas como referências de times marcantes, Ajax, no Bayern, na Holanda, na Alemanha, essa disputa de 74 também é muito relevante. A de 90 eu acho que tem um pouco da coisa do Matheus ter virado isso em termos de prêmios individuais. Na sequência ele começa a ser mais reconhecido, né? A partir da premiação de 90. Mas acho que essa de 94, entre Romário e Baggio, e a de 74 também, são 2 que eu lembro assim como... não lembro de ter vivenciado, no caso 74, mas são 2 lembranças que me vêm na cabeça de pensar em grandes embates entre jogadores que são destaques do momento no futebol mundial. Qual foi o maior que você já viu, Casão? Não, então, 74 era mais igual. Tanto o Beckenbauer como o Cruyff, eles estavam lá em cima, o Ajax ganhando, acho que 3 vezes a Champions, o Bayern depois ganhou 3 vezes a Champions, então a disputa mesmo, lá na Europa naquele momento, era entre Ajax, o Cruyff e o Bayern do Beckenbauer. Então eu acho que a de hoje tem um tamanho muito parecido com aquela. Eu acho Franz Beckenbauer e Cruyff maior do que Romário e Baggio. E essa aqui é a maior do século. Não tem nenhuma de 2000 para cá que seja desse tamanho, na minha opinião. Então eu comparo essa com aquela de 74. Só que essa aqui é o seguinte, o Messi já é grande jogador. O Messi já é o grande jogador. O Messi já foi campeão do melhor do mundo diversas vezes. O Messi está se despedindo de uma Copa. O Mbappé está fazendo a segunda Copa. Vai fazer 24 anos daqui 2 dias. Né? Daqui 2 dias o Mbappé faz 24 anos. Então ele está iniciando a trajetória dele. Então é uma disputa, sim, dos 2 melhores jogadores do mundo no momento, mas desproporcional em relação de que o Messi já está terminando a história e o Mbappé está começando. Lá em 74, os 2 estavam no mesmo patamar, no mesmo auge, praticamente muito próximo a idade um de outro. Pode ser até, né, Casão? Acho que é ótimo o contexto que você deu. Pode ser até que daqui 15, 20 anos, se o Mbappé for esse cara dominante da geração dele, a gente olhe para trás e fale, essa aqui foi a maior embate da história, porque colocou frente a frente o jogador que tinha dominado os 15 anos com o que dominou os 15 seguintes, né? Esse contexto histórico é muito legal. Exatamente. Né? O bacana exatamente, porque lá em 74 os 2 estavam no patamar. O que eu acho bacana dessa história é que é quase uma passagem de bastão. Nós estamos tendo um cara que era o maior do mundo nesses últimos anos, apesar do Cristiano Ronaldo ganhar algumas vezes, mas o Messi
para mim, indiscutivelmente é o maior, e o Mbappé é o cara que está pegando esse bastão. Então nós estamos encontrando uma passagem de bastão, literalmente, gerações que vão se cruzar nesse momento mágico, que é essa final. Entendeu? Agora, Beckenbauer e Cruyff, amigo, é um duelo gigantesco. Para mim é o segundo maior disparado. Quer dizer, o segundo não, tá próximo desse. A diferença que eu vejo é justamente da questão da passagem de bastão. Agora o Messi está saindo de cena e o Mbappé está entrando. É quase como se a gente visse amanhã ou depois, numa final do Australia Open, para quem gosta de tênis, entre o Novak Djokovic e o Carlos Alcaraz. Ainda é um jogo espetacular, mas é claro que esse aqui é o presente que está saindo e esse aqui é o futuro que está chegando. É como eu vejo esse confronto entre Mbappé e Messi hoje. A gente separou alguns números para ajudar nesse embate Messi e Mbappé. Na Copa de 2022, o Messi tem 5 gols, o Mbappé também. O Messi tem uma assistência a mais, 3 contra 2. E dribles é na conta do Mbappé, 21 contra 15. Agora, na temporada, são 31 jogos para o Mbappé, 26 para o Messi, 26 gols para o Mbappé, 17 para o Messi e 19 assistências para o Messi contra 7 do Mbappé. Embora algumas divergências, são números parecidos, né? Dá para dizer quem está melhor hoje? E aí, Renato? Na temporada, por incrível que pareça, eu acho que quem estava melhor era o Neymar. Olha que coisa engraçada. No PSG, nesse início de temporada, o destaque foi o Neymar, não foi nem o Messi nem o Mbappé. Mas o Neymar, infelizmente, contundiu em mais uma Copa, né? Esse destino que parece perseguir o Neymar nas Copas, e um era treinado pelo Tite, os outros são treinados pelo Scaloni e pelo Domenech, então prevaleceram Messi e Mbappé. É um duelo super parelho. Realmente não dá nem para dizer quem chega melhor nessa Copa, nessa final. Rafa, tem uma pergunta para você aqui, ó, do Giovanni Daniel. O que mudou do Messi da final de 2014 para a final de hoje? Por que ele esteve tão abaixo naquele dia? Dia específico, acho que é sempre difícil dar uma explicação, porque você tem várias possibilidades, contexto de jogar bem, jogar mal, tem outras características de adversário também. Eu acho que a principal diferença do Messi de hoje para o de 2014, além dele estar alguns anos mais velho, o que teoricamente o distanciaria do melhor nível da carreira, e que a gente não tem visto no melhor nível que a gente viu há 10 anos mais ou menos no Barcelona, mas nessa Copa a gente está vendo a melhor versão do Messi, e talvez o Messi mais à vontade dentro da seleção também. Então acho que essa é uma seleção que consegue jogar para o Messi e que consegue deixar o Messi extremamente à vontade para que ele seja esse cara tão protagonista. Eu acho que a principal diferença é que nessa Copa do Mundo ele não tem a pressão de não ter vencido nada com a seleção principal, ele conquistou isso com esse grupo, ele mudou a conexão dele com a própria seleção, então ele tirou um peso das costas e ele chega à final tendo sido protagonista em todo o mata-mata da Copa. Naquela decisão em 2014, ele já não tinha sido esse grande protagonista no mata-mata da Copa, mas ele era, claro, como já é há muito tempo, o principal jogador da seleção argentina. Então acho que o contexto hoje é mais favorável, desde o time, passando pelo nível dele e pelo peso que tem nas costas em termos de responsabilidade e tudo. Acho que agora ele está mais de bem com a seleção, com o que representou essa era dele na seleção, mesmo sabendo que o jogo de hoje vai ter um impacto muito grande nas conclusões depois sobre a história do Messi na seleção da Argentina. Mas, em termos de jogador, o Messi já não é mais aquele jogador que consegue condicionar o jogo o tempo inteiro, como já foi em outros momentos. A questão é que nessa Copa ele tem aproveitado muito bem os momentos em que participa para ser determinante e para desequilibrar.